Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o seguinte: Jesus verdadeiramente desceu ao inferno? Muitas pessoas, com base em um credo, né, que foi formulado pela Igreja Católica, acreditam que Jesus ele desceu ao inferno, né? E foi lá, pregou aos espíritos em prisão com base em alguns textos bíblicos, não é? Mas será mesmo que essa doutrina é verdade? Será mesmo que isso realmente aconteceu? Ou será que significa uma outra coisa esse texto bíblico? Bom, se você quer saber a respeito desse assunto, eu convido você a ficar comigo aqui até o final, mas antes, deixa aqui o seu like, curte esse vídeo, porque você curtindo esse vídeo, você vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, ele apareça para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, seus amigos, seus parentes, nas suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. E não deixe de se inscrever aqui no canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aí você vai ficar por dentro de todo o conteúdo novo que é colocado aqui semanalmente, tá certo? Bom, para nós iniciarmos aqui hoje esse assunto, se Jesus realmente ele desceu ao inferno, tem aí o esboço aí no fundo da página, como sempre, para vocês acompanharem. Lembrando, quem quiser adquirir esse esboço comigo, esse esboço vai estar disponível, vou estar deixando na descrição e os meus contatos, você pode estar entrando em contato comigo e você pode estar ajudando o meu trabalho adquirindo esse esboço também, tudo com referência bibliográfica, tudo certinho para você se aprofundar ainda mais nos assuntos, um conteúdo de qualidade. Tá certo? Bom, o texto base é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. No grego, nós vamos ter a seguinte expressão: Renhokai, tois en philake, pneumassem poreutes, equirissem, que significa em que também aos em prisão espíritos indo proclamou. Poreutes, que significa indo, é um nominativo masculino singular do particípio auristo passivo de poreumai, que significa ir, caminhar, viajar, seguir o caminho, viver ou morrer. Por ser um vocábulo no tempo auristo, que indica ação indeterminada, o ato da pregação não teve fim nos dias de Noé. E aí vem a seguinte pergunta: aí vem essa perguntinha, porque uma vez que o vocábulo seja o auristo ele significa um tempo ali indeterminado, independente das circunstâncias ali do texto grego, o auristo por si só já é um tempo indeterminado. Quando foi que Cristo continuou pregando antes do seu nascimento? Uma vez que o vocábulo ali que fala que é indo, quando foi que ele estava indo ali continuamente até o momento depois da morte de Noé, passou aqueles milhares de anos até chegar no momento do seu nascimento, quando foi que Jesus ele pregou? Qual que é o relato bíblico que nós temos a respeito disso? Onde se encontra esse relato? Uma vez que é Cristo mesmo que tenha ido e pregado aos espíritos em prisão lá no inferno, como muitas pessoas alegam, onde está esse relato que conta essa pregação ao longo desses séculos? Porque uma vez que seja um vocábulo por tempo indefinido, ele estaria pregando até os dias de hoje, conforme o texto bíblico, tá, pessoal? O doutor Warry Wendell Wiesby, o famoso doutor Wiesby, que nós temos até uma bíblia de estudo do doutor Wiesby, ele menciona que a palavra traduzida por pregar simplesmente significa anunciar como arauto, proclamar, e não é uma palavra que significa pregar no evangelho que Pedro usa e em outros textos, como Pedro também usa ali, 1 Pedro 1,12, 4,6. Então, segundo o doutor Iesby, essa palavra que é uma palavra para proclamar, ela não tem o significado de pregar ali. E realmente a palavra equirissen, que é a palavra que está no texto ali, ela vem de queriço, que significa ser um arauto, proclamar a maneira de um arauto, usado no sentido de sugestão de formalidade e autoridade que deve ser escutada e obedecida. Então, o que, que isso significa? Uma vez que essa palavra ela significa proclamar, e ela tem esse sentido de sugestão, formalidade e autoridade, significa que o que Cristo está fazendo ali, o que o texto quer dizer, é que a palavra de Cristo está sendo pregada, ela tem que ser uma palavra que é obedecida e não em si que essa palavra estava ali indo para os espíritos.
Mas vamos para a opinião de outros autores também. Nós temos ali Cyrus Ingerson Scofield. A doutrina de que Cristo desceu ao inferno para dar uma segunda chance a esses espíritos em prisão não é ensinada nas Escrituras. Então aqui eu estou pegando a opinião de alguns estudiosos, tá, pessoal? Alguns pregadores da palavra, algumas pessoas que realmente entendem do assunto. Então não é a minha opinião, não é algo que eu acho, mas sim o que esses autores estão trazendo. Então o Dr. Iesbe e o Dr. Scofield, eles trazem que essa doutrina não é ensinada. Nós temos também Charles Heery. Ele diz que a doutrina da descida de Cristo ao inferno para apresentar uma segunda chance a esses espíritos em prisão não tem apoio escriturístico. Então, o que acontece? Muitas pessoas creem, principalmente ali entre a doutrina ali, os testemunhos de Jeová, com base nesse texto, eles acreditam que a pessoa ela vai morrer e ali depois daquela morte ali, vai chegar um momento que elas vão receber uma segunda chance. Sendo que a própria Bíblia, em contexto de outros livros, ela ensina que depois da morte, ou seja, a oportunidade da pessoa se cessou. Porque fala que no momento da morte que a pessoa morreu, você veja que não tem nenhum relato bíblico que demonstre o que aconteceu depois da morte, a não ser a parábola do rico e Lázaro. Mas aí é uma narração fictícia, eu tenho vídeos aí também que vocês vão estar vocês podem assistir no canal a respeito dessa questão da parábola do rico e do Lázaro, se realmente é uma história ou uma história com ES, tá? Aí você pode pesquisar aí. Alguns exegetas dizem que a expressão enrokai, no qual também não deveria estar no texto. É alegado que algum copista, sem querer, omitiu a expressão enokai, ou seja, Enoque, ao copiar o texto de forma equivocada e que poderia ser identificado no texto como um possível processo de emenda. Quem adquiriu o esboço vai ter a explicação do que é esse processo de emenda. Está tudo aqui dentro desse esboço aqui. Então, alguns exegetas eles acreditam que era ali a figura de Enoque que estava pregando aqueles espíritos em prisão e não o próprio Cristo. Pneumassen, que significa espíritos. Ao longo de toda a Bíblia, é mencionado que o espírito pode pecar ou estar errado diante de Deus, o que implica em desobediência. Então, ou seja, já é característica da Bíblia mencionar que o espírito ele pode pecar ou pode estar errado. Então, tem essas características aí dentro da Bíblia. Isso demonstra, segundo o contexto, conforme o verso 20 ali, que esses espíritos não se referem a anjos caídos, doutrina influenciada pelo livro de Enoque, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Aquela história ali que muitos acreditam, né, que os anjos vieram e tiveram relações ali com as filhas dos homens, que é até mesmo uma lenda judaica. Nós temos até comentaristas que falam a respeito, rabinos que falam que ali se tratavam de filhos de poderosos e não em si anjos, né, caídos ali que tiveram relações. Então muitas pessoas utilizam esse texto para falar que ali eram anjos, ou seja, cria-se uma outra doutrina por detrás disso. Alguns manuscritos trazem a expressão inuades, em toadê, nesse texto aqui de 1 Pedro 3,9. O pai da igreja, Atanásio, ele vai trazer a seguinte expressão. Nós temos aqui, eporeu te toif en filake katakekleismenoi pneumassin evangelizastai anastasin. Na verdade, proclama para espíritos encarcerados evangelho da ressurreição. Então, isso o pai da igreja Atanásio vai trazer. Agostinho de Hipona, Rufinos Torâneos vão adicionar catacleismenos, que significa para encarcerados. A versão siríaca curetoriana ela vai trazer as almas que foram mantidas no Sheol, e já muda também o contexto. Para Hades e Sheol já muda o contexto. Etiópia vai trazer para aqueles cujas almas estavam ligadas. Então essas versões elas trazem. Nós temos também em Beda, do códice que se segue, Beda atesta a expressão aqueles que foram encerrados na carne e algumas outras versões aí conforme ele. Pneumassen, atestado no comentário dos 12 profetas escritos de pais das igrejas. Nós temos essa expressão pneumassen aqui atestada. O Semolina, na edição de 1927, tem a expressão patrace,
é o meio termo espiritual, conforme alguns manuscritos. Pneumática é uma variação ali, conforme alguns manuscritos, que também tem a expressão tepsique poreutes ectrice, que significa espírito e libertar. Nós temos aqui também que o Beda vai trazer, e alguns manuscritos aqui trazem espírito, que também cita outras edições e que escreve com que o espírito pregou os que estavam na prisão. Aí nós temos aqui uma outra expressão. Alguns manuscritos da Vulgata e o Laquimani, eles vão trazer o seguinte. Nós temos aqui, conforme alguns, e também o pai da igreja, né? Nós temos um pai da igreja também, que ele, e a Vulgata, eles vão trazer a seguinte expressão. Olha o que eles vão explicar a respeito dessa questão desse texto aqui. Em vez de prisão, que é prisão, alguns leem mal da carne. Então, ou seja, em vez das pessoas trazerem prisão, alguns estão lendo mal da carne, que é o corpo. Então, eles eram verbos e outros adicionaram o particípio desnecessariamente bloqueado. Por fim, o dativo plural deve ser observado nos espíritos a partir da correção dos pais para aquele que mais é lido, ou seja, no espírito. Então, conforme um dos pais da igreja, alguns pais da igreja e os manuscritos da Vulgata, eles vão trazer que ali não foi pregado aos espíritos em prisão ali, no caso. Vai dizer que foi pregado nos espíritos. Aí você vai pegar o contexto de 1 Pedro, você vai entender que ali a pregação significa que está sendo pregado no espírito, e não propriamente que Jesus desceu lá para poder chegar e falar nos espíritos em prisão. Mas vamos para a continuação do nosso esboço aqui. Os supostos anjos que alguns argumentam que se envolveram com mulheres, conforme Gênesis 6, 1 ao 6, 1 ao 4, nada tem a ver com seres espirituais, pois a palavra Elohim é plural, deuses, mas quando o verbo que antecede é singular, é traduzida como Deus. O vocábulo pode designar juízes, anjos e ídolos. Então, ou seja, o vocábulo Elohim, traduzido como deuses, ele não necessariamente significa ali Deus no singular, mas também pode significar ali anjos, ídolos, juízes. Então tem essas significações também. Segundo Rashi, os versos, ou seja, aí Rashi você vai pesquisar quem que é Rashi aí dentro do judaísmo, você pode pesquisar e segundo as suas obras aí, você vai ver o que Rashi vai dizer realmente, se realmente isso que está falando, que eu vou falar aqui, é uma verdade, que eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas você pode pegar dentro do próprio comentário de Rashi, você vai ver que é um rabino, ou seja, um mestre ali da Torá, o que ele fala a respeito desse texto de Gênesis, que muitos argumentam que aí são anjos, né? Rashi, nos versos, ele vai dizer que ali significa filhos dos senhores e juízes. A expressão filhos de Deus é usada porque o termo Elohim sempre implica julgamento. Então, ou seja, isso conforme a interpretação de Rashi. O Targum de Onkelos e Yonatan Ben Uziel traduzem por filho dos grandes. Então, ou seja, o Targum de Onkelos de Yonatan vai trazer que são filhos dos grandes. Maimonides, que também é um outro comentarista, chamado de Ramban, ele comenta que as filhas dos homens eram as filhas da população comum, as de classe baixas, que não tinham força para resistir a seus superiores. Portanto, o texto de Gênesis 1 ao 4, Gênesis 6, 1 ao 4, não apoia a doutrina dos espíritos em prisão de 1 Pedro serem anjos decaídos. Então, aí por aí já cai por terra essa questão dos anjos. No início do versículo 20, começa com a expressão epetessassim, a que desobedeceram, se referindo aos homens que estavam em Rimeras Noé, em dias de Noé, e não a uma data específica depois da ressurreição de Cristo. Então, o texto ele limita ao período ali de Noé. Então, ou seja, os acontecimentos que Pedro está citando, está falando ali do período de Noé, não propriamente dos dias de Cristo em diante, tá? O termo Rimeras significa dia de 24 horas, dia, tempo, tribunal, cada dia diariamente, dias depois. Se refere ao tempo que, segundo o contexto, nos dias de Noé, o que envolve o dilúvio que ocorreu na época. Então, ou seja, toda a argumentação ali do autor de Pedro está dentro justamente desse contexto do dilúvio, do contexto ali da escatologia daqueles dias, conforme esse relato do dilúvio.
Então, todo o contexto ali, ele está envolvendo esse acontecimento e não acontecimentos nos dias de Cristo, né? E como vocês podem ver, conforme nós iniciamos aqui o nosso vídeo, ou seja, só por estar num tempo auristo, que significa que essa pregação ela está sendo aí contínua, quer dizer que essa pregação do evangelho ela vem acontecendo desde os dias de Noé até os dias de Cristo ali. Isso que significaria o texto e não que Cristo propriamente estaria pregando lá desde aquele tempo até os dias de hoje, mas que a pregação, ou seja, ela foi dando continuidade, ou seja, por Noé, nós temos visto aí também vários profetas, Isaías, Jeremias, chegou no Novo Testamento ali, você veja João e tantos outros pregaram, os apóstolos, ou seja, continua até os dias de hoje com a pregação do evangelho, isso conforme aí o contexto de Pedro, tá, pessoal? Pedro ele usa a palavra antitipos, aí você vai pegar o contexto do livro de 1 Pedro lá, você vai ver essa questão. Figura, cópia, antitipo, algo correspondente. O verso 21, para se referir ao dilúvio como figura do batismo. Então você veja que no próprio contexto ali de 1 Pedro 3,19, você vai ver que o contexto ele vai falar justamente dessa questão do dilúvio. A argumentação do autor vai ser com base nisso. Não que Cristo ele desceu literalmente lá os espíritos, ele pregou, mas ele está utilizando um evento para explicitar uma verdade que ocorreu nos dias de Noé. Pedro ainda usa filaque, prisão, que pode ser usado em contextos figurativos como em contextos literais se referindo a homens. Então, ou seja, não é uma palavra literal esse espíritos em prisão, que essa prisão aí pode estar se referindo de uma forma figurativa, tá? Contando apenas uma história, uma história ou uma parábola com o intuito de expressar uma determinada verdade. Em 1 Pedro 4,6 é falado do evangelho pregado aos mortos. Aí vem a pergunta: pode um morto, um necros, receber uma palavra, conforme Eclesiastes 9,5, que fala que os mortos não estão cônscios de nada? A não ser que se fala de mortos aqui no sentido figurado, por isso que o contexto ele vai tratar dessa questão figurativa, tá? 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Tá vendo como o contexto de Pedro ele fala muito dessas questões de anjos e tudo mais? Nos versos anteriores, é mencionado que essas coisas anunciadas são pelo Espírito de Cristo que pregava através de profetas. Isso mostra que é comum o autor de Pedro fazer uso da personalidade de alguém, enviar ou transmitir uma mensagem peculiar da sua autoria ali. Agostinho se refere a essa passagem como algo que Cristo fez no âmbito espiritual da existência. Então, o pai da igreja, Agostinho, ele vai trazer essa questão dessa maneira. Vocês viram o que Agostinho traz ali dentro dessa questão. Porque Jesus não desceu ao inferno? Segundo as palavras de teólogos como N. Gruden, Jesus morreu e foi imediatamente à presença do Pai, com base em declarações como: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As palavras de Jesus ao ladrão: estarás comigo no paraíso, não indicam que ele foi parar em algum lugar depois disso. Aliás, tudo que é descrito na Bíblia é especulação dos escritores, como uma forma de tentar dar esperança para os crentes rumo ao seu destino após a morte. Não temos registros dentro da Bíblia confirmando o que Jesus fez nos mínimos detalhes depois de sua morte, como especulam alguns. Então, o que acontece? Muitas pessoas pegam os textos bíblicos e falam: mas porque a Bíblia fala que fulano de tal não vai para o inferno, fulano de tal... Mas existem textos dentro da Bíblia que falam que tudo depende da misericórdia de Deus. Então, se você for pegar o texto bíblico, você vai ver que ele é uma opinião do escritor. Não é que o escritor ele foi lá no local, no inferno, no céu, para dizer quem está lá e quem não está. E muitos dos escritores, vocês não podem esquecer dos escritores, principalmente do Novo Testamento, eles são judeus, estavam familiarizados com as lendas judaicas, com os mitos, com as tradições. Então muitos deles pegaram essas tradições, esses mitos, pegaram todo o folclore que estava por detrás ali e fizeram uma nova interpretação para escrever as suas próprias escrituras. Você queira acreditar nisso ou não, você queira aceitar ou não, isso é a grande realidade. Então, por esse motivo, tem coisas que estão ali que não são literais, pessoal. Tem coisas que devem ser interpretadas da maneira como elas são, de maneira figurada. O próprio contexto bíblico ele demonstra que não há margem para uma segunda chance após a morte.
algo que é visto em textos como Hebreu 9:27, que vai dizer que aos homens está ordenado morrerem apenas uma única vez e depois disso vem o juízo. O mais esclarecedor de todo o contexto deste livro de 1 Pedro se vê pelo fato de que no texto de 2 Pedro 2,5, Noé é chamado de pregador da justiça, Quérica, pregador mensageiro, que esclarece ainda mais esse verso de 1 Pedro 3,19. Então, ou seja, se você for pegar dentro desses próprios escritos, você vai ver que dentro do contexto de 1 Pedro ali, não há margem para que você faça dessa descida de Cristo ao inferno algo literal, mas sim que é algo figurado conforme todo esse contexto. Se você quer adquirir esse esboço, entre em contato comigo aí, você vai estar ajudando o trabalho, você vai ter esse material para você estudar mais a fundo. Agradeço você por ter ficado aqui até o final. Não deixe de comentar no vídeo, curta, compartilha, envia aí para as pessoas que você conhece. Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal. Deixa o like. Conseguiu? Eu vou ver.